Eu sou a professora Cristiane Bonato, de língua portuguesa, e hoje vou dar aula para segundo ano sobre tipos de argumento, continuação das nossas duas últimas aulas. Então, qual que é o nosso objetivo hoje? Conhecer os tipos de argumentos existentes. Por quê? Só para dar uma retomada ao que nós falamos na última aula. Argumento é necessário para que eu faça, para que eu produza um texto dissertativo argumentativo, né? Não só para isso, obviamente. A pessoa que sabe argumentar é a pessoa que sabe se posicionar diante de fatos, né? Diante da nossa realidade, diante da política, da ciência, da economia, da educação. Então, a partir do momento em que eu sei me posicionar, eu consigo ser alguém mais atuante na sociedade, ok? Então, vamos lá. Agora eu quero que vocês, antes de eu falar, né, novamente sobre o que é argumento, eu quero que vocês escrevam no caderno de vocês uma definição com as palavras de vocês sobre o que é um argumento. Eu acabei de dar um spoilerzinho, falei na aula passada, mas eu quero que vocês definam argumento, ok? Um tempinho para que vocês façam isso.
E aí, pessoal? O que vocês colocaram? Então, olha lá. Mais ou menos, né? Obviamente que cada um vai fazer uma resposta diferente, não tem que se preocupar, eu errei. Não, não tem errar, é o seu entendimento sobre a definição. Então, argumento é um recurso que tem como propósito convencer alguém, persuadir alguém sobre algo, para que essa pessoa tenha opinião ou comportamento alterado. Como assim alterado, professora? Porque se eu, por exemplo, sou da área educacional e quero propor alguma mudança na educação, e eu trabalho com alguém que não quer essa mudança, né? Eu preciso convencer essa pessoa de que a minha ideia, a minha tese é a correta, né? Entre aspas, não correta, mas é a mais adequada, ok? Sempre que argumentamos, temos o intuito de convencer alguém a pensar como nós. Na verdade, gente, convencer alguém, a gente faz isso desde que nós somos crianças. A criança, ela não sabe às vezes falar, mas ela chora. Ela já está convencendo a mãe, o pai, né, a fazer aquilo que ela quer. Lógico que quando o tempo vai passando, essa nossa argumentação, ela deve ser aprimorada, tá? E é isso que nós agora no ensino médio temos que aprender a fazer. Nos posicionar, lembrando, né, sem usar a primeira pessoa, para não ficar aquela coisa eu acho, né, sair do achismo, que é bem importante, ok? Então, vamos lá. Que tipos de argumento eu tenho? Nossa, professora, só tem 4 tipos? Não, existem vários outros tipos, né? Eu trouxe 4 para que nós consigamos explorar esses 4 argumentos. Se vocês souberem colocar, reconhecer esses 4 argumentos, já está de bom tamanho, tá? Então, primeiro argumento de autoridade. Aí depois eu vou falando sobre cada um deles. Segundo argumento, por causa e consequência. Terceiro, argumento de prova concreta. E o quarto, argumento de senso comum, ok? O próprio nome, ele nos leva já a pensar sobre que tipo de argumento é. Vocês não vão ter dificuldade em reconhecer ali o tipo de argumento. Agora, desses 4, autoridade, causa e consequência, prova concreta e senso comum, qual é mais importante? Qual é melhor? Qual eu devo usar e por quê? Então, a segunda coisa que vocês vão anotar no caderno de vocês é qual desses 4 vocês acham que é mais importante. Se acharem que não tem um mais importante, também vocês vão dizer por quê, ok? Então, aqui é uma questão de você já vai se posicionar, tá? Você acha que tem mais importância um ou outro? Sim ou não? E por quê? Eu vou deixar aqui na telinha, nessa, para que vocês consigam pensar um pouquinho, tá? Antes de eu explicar.
Então, o que vocês acham? Tem uma resposta? Quem escolheu algum dos 4, não que errou, depende do que justificou, de como justificou. Mas a ideia esperada é que vocês escrevessem que não há um argumento mais importante do que o outro, tá? Depende do tema, depende do que você vai defender e depende de quais subsídios você tem para sua defesa, ok? Então vamos às definições. O argumento de autoridade, como o próprio nome diz, ele baseia-se em afirmações de uma fonte confiável. Essa fonte pode ser uma pessoa. Então, por exemplo, se nós estamos falando sobre algo relacionado à saúde, né? Se nós ouvirmos um médico falando, opa, a gente já fica pensando, né, naquele assunto. Por quê? Porque ele é um especialista na área. Se for algo relacionado à economia, nós ouvimos os economistas. Então, quanto mais a gente ouvir especialistas falando sobre aquele assunto, mais eu vou ter embasamento para minha tese, ok? Então, olha lá, esse especialista pode ser, né, essa fonte confiável, pode ser um jornal, desde que seja confiável, pode ser uma revista, pode ser uma empresa. Professora, mas o jornal não escreve, a revista não escreve, a empresa não escreve, claro, né? Dentro do jornal nós temos os colunistas, então você vai procurar aquele que é especialista na área que você quer, ok? Esse tipo de argumento você pode citar por meio de discurso direto ou indireto. O que é o discurso direto? É aquele em que eu uso a fala da pessoa exatamente como ela disse, usando as aspas, né? E o discurso indireto é quando eu faço a transcrição do discurso, ou seja, eu digo lá, a minha mãe falou para que você lave a louça, por exemplo, né? Você falando para o teu irmão. Então, eu usei o discurso indireto. Ok? Por exemplo, assim parece ser. Isso aqui eu tirei um trechinho, obviamente, vocês estão vendo que aqui é uma continuação de um texto, né? Eu só quero mostrar a parte do argumento de autoridade. Assim parece ser porque para Piaget, então quem é Piaget, né? Piaget foi um psicólogo, um pensador muito importante que influenciou na educação e influencia até hoje, né? Toda moral consiste num sistema de regras e a essência de toda moralidade deve ser procurada no respeito que o indivíduo adquire por essas regras. Se eu estiver falando sobre isso, sobre moral, sobre respeito, sobre bons costumes, e eu de repente cito Piaget, tá certo? Tá legal? Eu tenho embasamento para o meu texto? Sim. Por quê? Porque ele era um educador, acima de tudo, né? Então, esse é um argumento de autoridade. O que é causa e consequência? Então, para vocês entenderem, eu estou de blusa porque está frio, né? A causa é o frio, a consequência é eu colocar a blusa, ok? Então, para comprovar uma tese, pode-se utilizar de causa, motivo, razão, os porquês e de consequência para aquilo, os resultados. Então, isso aconteceu por causa disso, tá? Os resultados, os efeitos, a decorrência de algum fato. Por exemplo, então, assim é correto afirmar que falar demais e alto, que é o A, é a causa, provoca, tem como resultado, como consequência, a afonia, ou seja, eu fico sem voz porque fico gritando o tempo todo. Então, a afonia, a minha perda vocal é a minha consequência por eu ficar falando alto demais.
apresentando a razão que liga A e B. Então, sempre se eu for fazer esse tipo de argumento, se eu for usar, né, esse tipo de argumento, eu tenho que usar relacionando as duas coisas. Se eu colocar só uma causa lá e não colocar consequência, vai ficar sem sentido. É o contrário também, tá? Então, qual que é a relação entre A e B? As cordas vocais se cansam. No trecho, São Paulo só chegou ao caos no trânsito porque um grupo de dirigentes decidiu no início do século que não deveríamos ter metrô. Como cresce dia a dia o número de veículos, a tendência é piorar ainda mais o congestionamento, o que leva técnicos a preverem como inevitável a implantação de perigos, afirma o repórter Cassiano Buarque. Neste trecho, que tipo de argumento que há? Desses que nós já vimos, será que é o argumento de autoridade? Cassiano Buarque, repórter, é uma autoridade? Ou será que aqui eu tenho causa e consequência? Pensem um pouquinho então.
reler o enunciado, eu vou deixar alternativas aqui para vocês, para facilitar, tá? Então, olhem lá. Será que é de autoridade, Cassiano Buarque? Será que é causa e consequência? Eu coloquei aqui já, ó, uma colinha, né? Será que o crescimento do número de veículos piora nos congestionamentos? Então, causa aumento de número de veículos, consequência piora no congestionamento? Será que é a analogia, que seria a comparação, né? Compara o caos no trânsito de São Paulo, ou de exemplificação? Cita a cidade de São Paulo para justificar o caos no trânsito brasileiro. Certo? Pensem aí um pouquinho então e vejam se vocês acham que é A, B, C ou D. Então aqui, vejam só, eu não quis falar antes para vocês,
Claro que não poderia ser analogia e exemplificação, porque eu nem falei para vocês sobre isso ainda, né? Óbvio. Então, entre autoridade, causa e consequência, acertou quem relacionou causa e consequência, né? E Cassiano Buarque, gente, ele não é um argumento de autoridade, ele é o repórter, né? Ele não é especialista em trânsito, em nada disso, ok? Então, olha lá, o que seria o argumento de prova concreta? Busca-se evidenciar uma tese por meio de informações concretas extraídas da realidade. Podem ser usados dados estatísticos ou fatos notórios de domínio público. Esse é mais tranquilo, né? Porque você vai usar algo que realmente já está acontecendo, já aconteceu, já deu certo em algum lugar para justificar a sua tese. Exemplo, diante de fatos não há o que questionar. No caso do Brasil, homicídios estão assumindo uma dimensão terrivelmente grave. Veja que eu não precisei nem colocar dados aqui. Alguém diria, professora, você está ficando louca, né? Nem ocorrem homicídios no Brasil, né? Nós sabemos então da gravidade disso, ok? Olha lá, então, mais um testezinho para que vocês pensem. O fumo é o mais grave problema de saúde pública no Brasil. Assim como não admitimos que os comerciantes de maconha, crack ou heroína façam propaganda para os nossos filhos na TV, todas as formas de publicidade do cigarro deveriam ser proibidas terminantemente. Para os desobedientes, cadeia. Quem está falando isso? A professora Cristiane que está dando aula? Não. O médico Dr. Drauzio Varela, né? Especialista, então, em saúde. Então, aqui não é opinião da professora, é de um médico, certo? Que tipo de argumento há nessa passagem? Senso comum, exemplificação, senso comum é todo mundo pensa desse jeito e está sendo dado um exemplo. Autoridade e prova concreta, que nós já vimos, analogia e causa e consequências, há uma comparação e há causa e consequência, ou autoridade, causa e consequência. O que nós temos aqui? Nós temos dois tipos. Pode isso? Claro que pode. Pensem lá, se é a letra A, B, C ou D.
Pronto, gente? Então, acertou quem respondeu? Letra B, né? Eu tenho argumento de autoridade neste caso, veja que é diferente lá do primeiro trechinho, né? Que era o repórter que estava dando uma notícia. Não que o repórter não seja autoridade, ele não é especialista no assunto, né? Aqui eu tenho o médico falando sobre algo que causa danos à saúde. E tenho prova concreta. Por que prova concreta? Porque todo mundo sabe, mesmo os fumantes, né? Eles sabem que aquilo que eles estão fazendo causa alguma coisa no organismo deles, certo? Então vamos lá. E o argumento de senso comum? O que a palavra senso comum diz para vocês, né? Senso comum é aquilo que todo mundo, entre aspas, né? Lógico que a gente coloca todo mundo, mas a gente sabe que um pensa de um jeito, outro de outro, mas que há um consenso sobre algum assunto. Então traz uma afirmação que representa um consenso geral, incontestável. São mais utilizados quando se quer defender uma opinião que é massificada. Ninguém irá apelar contra, pois é conhecido universalmente, ok? Então, por exemplo, o homem depende do ambiente para viver. Alguém vai falar alguma coisa contra isso? Não, professor, eu não preciso de ambiente para viver. Será? Né? Então não tem como contestar esse tipo de coisa, ou se faltar ar, nós vamos morrer. Alguém vai contestar isso? Não. Então, claro que eu estou dando exemplos bem simples, mas dentro de para você construir a sua tese, às vezes você pode partir do senso comum. Só que tenha cuidado, porque às vezes isso faz com que a tua argumentação fique um pouco mais fraca, tá? Então, o homem depende do ambiente para viver, a mulher de hoje ocupa um papel social diferente da mulher do século XIX, né? Então, isso daqui eu tenho que tomar cuidado, porque depende da região, depende do país, depende de onde eu estou falando, né? Mas nós estamos falando a nível aqui, né? De Brasil. Agora, eu preciso que vocês prestem bastante atenção, porque esse exercício, ele não é de marcar X, e sim de soma, né? Não é aula de matemática, mas vocês vão fazer aí uma soma. Peço desculpas aqui que ficou fora do alinhamento, né? Mas então é o seguinte, vocês vão verificar dentre essas alternativas quais estão certas. Por exemplo, se acha que a 2 e a 4 está certa, 4 mais 2 dá 6. Se você acha que é 16 mais 8 mais 4 mais 2, você vai somar lá, vai dar 30, né? E assim por diante, tá? Então, não existe um tipo de argumento melhor, o importante é saber selecionar o que for relevante para o texto que está sendo produzido. Se isso estiver certo, 2. Em um texto narrativo, o argumento de existência é o mais presente, como nos contos de fada, por exemplo. Se você acha que isso está certo, conto de fada com argumentação, 4, né? Então, 4 mais 2 deu 6. Geralmente, os argumentos encontram-se na conclusão dos textos argumentativos a fim de fazer um fechamento da ideia. Então, o lugar de eu colocar o meu argumento é lá no final do texto. Tá certo isso? Se você acha que sim, então, mais 8. Textos escritos em primeira pessoa são bem vistos, já que o autor está se posicionando. Né? Então, quando eu falo assim, eu acho que você tem que parar de fumar. É bom eu dizer desse jeito, assim, no achismo? Se você acha que sim, então mais 16, ok? Um tempinho para que vocês façam aí a soma.
pronto? Matemática feita? Então vamos lá. Acertou quem só marcou a primeira assertiva, né? Só a primeira frase. Não existe um tipo de argumento melhor, ok? Então, pessoal, o que nós vimos com essa aula? Que um bom texto se fortalece com bons argumentos, que não existe um argumento mais forte do que o outro, tudo depende do tema e do contexto em que ele se insere, mesmo que eu tenha dito ali que o de senso comum, às vezes ele não é tão forte, então saber usar o argumento de senso comum. E usar argumentos consistentes podem levar alguém a mudar sua opinião ou atitude, ok? Eu espero que tenha sido claro, espero que a partir de agora vocês já se sintam mais confiantes para produzir texto. Até a próxima!